Essa série com certeza foi a mais dolorosa e difícil que eu assisti na minha vida. A história fala sobre 242 pessoas que morreram e mais 636 que ficaram feridas em um acidente aqui no Brasil. Fala, amante das séries, Mário Porto aqui, quase que contra a minha vontade para gravar esse vídeo falando especificamente sobre esse assunto. A nova minissérie da Netflix, Todo Dia, Mesma Noite, foi definitivamente a série mais difícil de assistir da minha vida. Porque ela é ruim? Não. Porque ela é muito pesada e o pior, porque ela é necessária. Todo Dia, Mesma Noite, para quem não sabe, vai contar a história do incêndio da Boate Kiss. Um incêndio criminoso que colocam como um acidente, mas que de fato foi um assassinato por conta de tudo que aconteceu e como aconteceu. E essa minissérie ela é baseada em um livro de mesmo nome, Todo Dia, Mesma Noite, só que o foco do livro é muito mais no dia do acidente, enquanto essa série, o foco dela é na parte da justiça em si, no caso da injustiça. Eu já sabia que não ia ser fácil assistir essa série, mas ainda assim comecei a assistir ontem e não parei até terminar ela por completo. No terceiro episódio da série, eu quase abandonei ela por conta da dor, por conta do quanto a série faz a gente sofrer, porque ela realmente consegue colocar a gente ali dentro daquela situação. E foi muito pesado, foi realmente muito pesado. E eu comecei a ficar com raiva da Netflix, tentando entender o porquê de tanta dor, por que tanto sofrimento em 3 episódios. Por que não simplesmente falar um episódio só daquela dor para depois passar para os acontecimentos seguintes? Só que eu não tinha todas as informações ainda do que tinha acontecido. Eu não estava atualizado sobre a situação da parte da justiça em relação a esse incêndio criminoso. Eu acredito que seja muito essa a função realmente dessa série, dessa minissérie na Netflix. Porque você vai assistir aqueles episódios e se você tiver estômago suficiente para você continuar a partir do terceiro capítulo, você vai entender de fato por que a Netflix ela foi tão pesada nos detalhes até chegar realmente na parte em que eles querem mostrar pra gente, principalmente também do que aconteceu com todos os pais das vítimas, porque foram jovens, foram pessoas ali com idades em média de 20 anos que estavam naquela boate, que perderam suas vidas e muitos que sofreram com diversas queimaduras, perdas de membros e por aí vai. De todos os pais desses 242 jovens mortos, além dos pais dos mais de 636 feridos, 4 deles especificamente são o foco da série. São aqueles que trabalharam mais em busca da justiça, porque simplesmente estavam colocando como um acidente, enquanto na verdade, por negligência de muitas pessoas envolvidas, aquilo de fato foi um incêndio criminoso, foi um incêndio não obviamente intencional, e enquanto todo mundo já sabia que poderia acontecer alguma coisa, ainda assim nada fizeram. Antes da minha análise eu vou falar algumas curiosidades sobre a série aqui. A primeira curiosidade vem em cima de um grupo de curiosidades que me chamou bastante atenção, que os produtores não quiseram gravar absolutamente nenhuma única cena na cidade de Santa Maria, onde aconteceu esse incêndio. E eu vou chamar sempre de incêndio, não vou chamar de acidente. E as únicas imagens que a gente vê das cidades foram imagens aéreas. Então nenhum ator gravou nenhuma cena na cidade. Por mais que pareça um documentário, a minissérie ela é uma minissérie de ficção baseada no livro de uma jornalista investigativa, a Daniela Arbex. Mas então a série não é real? Sim, ela é muito real, só que ela é baseada em tudo que foi escrito no livro, e o livro é uma reunião de informações e depoimentos que foram dados por vítimas lá na época. E por incrível que pareça, por mais pesado que tenha sido essa série, ainda assim ela pegou leve comparado aos reais acontecimentos. O primeiro, como estava o estado dos corpos dos jovens retirados da boate na hora do reconhecimento ali dos pais. E a segunda foi a porta da Boate Kiss pintada de mãos com tinta branca, enquanto na verdade eram mãos vermelhas representando o sangue de todas as vítimas que tentaram sair da boate e não conseguiram, porque estava tudo escuro, com muita fumaça, elas não sabiam onde que era a saída, até porque não tinha uma saída de emergência, e muitas dessas pessoas
estavam batendo na parede achando que estavam tentando sair pela porta. Outra curiosidade também é que nenhum nome da vida real foi utilizado na série. Isso para poder preservar ali a identidade daquelas pessoas envolvidas. Obviamente que se procurar na internet vai achar, e eu, fazendo da mesma forma, não vou fazer aqui um quem é quem da vida real com a minissérie. Outra curiosidade que assustou bastante gente é sobre os 4 pais processados por estarem indo atrás de justiça. Se isso é verdade ou não, e sim, isso é verdade. Por mais absurdo que seja, os pais, em um momento em que eles estão em busca de respostas, em busca de justiça, eles acabam esbarrando com algumas pessoas muito sérias, muito importantes, vamos assim dizer, que acabam não gostando de estar sendo investigadas e estar sendo colocadas no holofote, e essas pessoas acabam processando os pais da vítima, que foram à justiça, que foram para um julgamento antes até do que as pessoas que causaram aquele incêndio. Outra curiosidade é que a série ela é repleta de momentos emocionantes e dolorosos. Só que uma das coisas que mais afetou os atores foi o momento em que eles vestem as camisetas com a foto dos seus filhos, dos personagens e não das imagens reais, mas por mais que fossem atores ali representados naquelas fotos, eles conseguiam sentir a dor e o peso daquela camisa ao vesti-la. Então essa foi uma das partes mais difíceis para os atores, colocando uma camiseta com a imagem dos seus filhos ali. E as 2 últimas curiosidades que servirão como gancho para minha análise. Os atores passaram por um processo de treinamento de 3 meses até que eles pudessem começar a atuar. Isso principalmente por quê? Porque os atores que encenaram esses personagens não eram do Rio Grande do Sul, não eram gaúchos. Apenas um ou outro ali de fato era, dos mais importantes apenas uma atriz era gaúcha, enquanto todos os outros eram cariocas, mineiros, paulistas, interpretando os gaúchos. A última curiosidade é que eles tiveram que passar por todo um treinamento para poder elaborar melhor a dicção deles e a forma de falar, de certa forma, o sotaque, como eles conseguiriam falar o sotaque do gaúcho. Eu acredito que esse foi um dos maiores erros da série. E é aí que eu entro na minha análise em relação à minissérie, do que eu achei de fato sobre essa minissérie da Netflix. Eu provavelmente não vou pontuar a série, eu acredito que não seja interessante pontuar essa série. Primeiro porque ela é uma série necessária para todo brasileiro e muito importante para todas as pessoas do mundo, para poder saber o que aconteceu e o que está acontecendo e o principal, o que não aconteceu. E se eu fosse pontuar essa série, provavelmente a nota dela seria bem baixa, porque seria uma análise técnica. E a dor, o sofrimento é tão grande, tão latente durante todo o episódio, de cada um dos 5 episódios, que na verdade nem seriam necessários bons atores para poder passar essa emoção, passar essa dor, de tão forte que é a história em si. Então eu posso resumir a série dizendo que ela é uma série muito chocante, muito dolorosa, muito necessária, muito importante para todos os brasileiros, e uma série também com uma atuação muito ruim dos atores. Então, se de fato eu fosse dar uma pontuação por cada coisa que eu analiso em uma série, ou um documentário, ou uma minissérie, a nota estaria bem para baixo por conta de uma análise técnica. E eu acredito que essa série ela não tem intenção nenhuma de ser uma superprodução, e sim de ser uma super informação. A transmissão de informação dessa série é a coisa mais importante dentro dela, e por conta disso ela mereceria aí uma nota 10, porque ela realmente conseguiu cumprir o seu papel. Ela é tão chocante que eu chorei nos 5 episódios seguidos. Não foi fácil, eu quis desistir bastante, porém eu sabia o quão importante era eu terminar de assistir ela para poder entender o que de fato a Netflix queria. E durante os primeiros episódios, como eu já citei, eu comecei a duvidar do que a Netflix estava querendo passar. Se era uma busca de audiência ou se era simplesmente esfregar na nossa cara algo que aconteceu e que muita gente não deu a mínima bola, e que eu me lembro na época que alguns até fizeram chacota com a situação. E como eu falei sobre a atuação, foi uma atuação muito ruim, e por conta dessa atuação tão ruim que eu dou os meus parabéns para o Paulo Gorgulho, que mostrou realmente algo que a gente
precisava ver nessa série. Uma boa atuação junto com uma emoção muito fenomenal que ele consegue passar de uma forma muito intensa e com certeza foi a melhor da série, mas foi a melhor disparada. E eu vou encerrar esse vídeo com algumas palavrinhas. Se você não conhece sobre a história, assista essa série. Se você conhece essa história, assista essa série. Se você de alguma forma sofreu com a história e você sabe o que aconteceu, se você mora perto, se você perdeu alguém, repense a sua vontade de ver essa série, porque talvez para você ela não seja importante. E eu falo isso porque eu não consigo imaginar o que uma pessoa que sofreu com esse incêndio poderá sentir ao rever esse documentário, essa minissérie retratando tão dolorosamente tudo o que aconteceu. E para mim o mais importante foi que a Netflix conseguiu apresentar fatos que eu não sabia. E o principal, me atualizou em que pé está na justiça esse processo. E fechando, é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!